Gianluca Gattai, que vai me ajudar a conduzir a entrevista. No final da live, o link vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais, cujos links estão aqui na descrição da live. Olá, bom dia, presidente. Eu gostaria de agradecer o tempo disponibilizado para falar conosco. Bom dia, é uma boa oportunidade. Eu sempre gosto de conversar ao vivo, né? Porque a gente evita edições e fica algo mais sincero para a população. Eu estou aberto aqui aos temas que vocês julgarem necessário. Eu apenas evito falar de questões político-partidárias, porque estamos em ano de eleições e isso aí só atrapalha todos nós, né? Presidente, bom dia. Bom dia. Eu quero começar falando, presidente, de eleições de 2018. Em 2018, o senhor foi eleito ali na esteira do antipetismo, anticorrupção e pró-lavajatismo. Passados esses 3 anos, muitas coisas aconteceram e aquela força ali que elegeu o senhor em 2018 se fragmentou. Temos um grupo agora pró-Moro e um grupo pró-Bolsonaro. Eu sei que o senhor é cético com as pesquisas eleitorais, mas as pesquisas eleitorais têm colocado aí Lula liderando as pesquisas em 2022. O senhor acredita que no cenário, porque hoje o que está claro é que nenhum candidato de terceira via tem força para fazer oposição contra o senhor e contra Lula. Num cenário de segundo turno, o senhor acredita que essas forças são capazes de se realinhar? Outra questão é... Dá uma paradinha aqui, para um pouquinho. Vamos responder essa parte aí? Tá. Vamos lá, senão confunde até quem está nos ouvindo aí. Primeiramente, eu não apareci em 2018 e falei que sou a favor da Lava Jato e vou combater a corrupção e me eleger, não foi isso? A minha história começa há muito tempo. Eu estou com 66 anos de idade. 28 anos dentro do parlamento. Nenhum problema no parlamento sobre acusações de qualquer coisa errada da minha parte. Apesar de ter respondido quase 20 processos por conselho de ética, todos foram por ocupar a tribuna e os processos foram movidos pela esquerda. Sempre tive a bandeira muito forte em defesa da família, dos bons costumes, defesa das crianças em sala de aula, contra a ideologia de gênero, favorável ao armamento, de valorização do teu país. Essas questões todas me levaram a me tornar conhecido perante o povo brasileiro. Não tive marqueteiro na minha campanha. Quem fez meu marketing foi um dos filhos meus, o Carlos. E eu comecei a andar o Brasil imediatamente após a reeleição de Dilma Rousseff. E eu comecei a me preparar sozinho, não tinha quem estava do meu lado eram pessoas humildes. Né? Um deputado federal e mais quase ninguém. Então nós começamos a andar pelo Brasil mostrando aí o que era a nossa pátria, onde poderíamos chegar e onde eu poderia mudar. E usei um versículo bíblico sobre a verdade, mostrando a verdade para a população. Assim foi a minha chegada em Manacapuru, coração da Amazônia. Chegando sozinho no porto, o pessoal olhando para mim, né, quem é esse maluco chegando aí, né, candidato a presidente? E eu também olhando para eles, o que esses caras estão vendo em mim para estar essa turma toda me esperando no porto, no aeroporto não. E assim foram dezenas de visitas pelo Brasil, num crescente cada vez maior. E a população acreditou em mim, como acredita hoje, em grande parte, acredita em mim também. Porque a gente leva sempre a verdade. Quer discutir preço de combustível? Eu discuto, não tem problema nenhum. Preço de energia, as questões da pandemia, que virou um tabu. Você não pode criticar nada no tocante aos métodos de combater o vírus hoje em dia. Você não pode falar nada. Você perde a tua página, você é bloqueado, você consegue receber ataques violentos por parte da grande mídia. Então, isso tudo, a maneira de eu ser, me levou à presidência. E uma coisa muito importante, eu acho que vocês sabem, né? Mas é sempre bom reforçar. Vocês nunca viram na história do Brasil um ministério do quilate, né? Um ministério do tipo que eu tenho. Se você comparar o Tarcísio da infraestrutura com os demais, talvez você nem lembre o nome do último ministro da infraestrutura. Se comparar o Marcos Pontes com quem o antecedeu, a mesma coisa. E assim a questão de direitos humanos, então, que temos a Damares, é uma coisa assustadora. O que outros ministros dos direitos humanos defendiam, o que a Damares defende. E mais, o que ela faz de concreto em todo o Brasil.
Se for ver obras no Brasil feitas por nós, você fica assustada. Porque o primeiro governo que encarou realmente o teto de gasto fomos nós. Até o final do governo Temer, podia se gastar à vontade. Eu não posso gastar à vontade. Para a gente, por exemplo, conseguir passar o Bolsa Brasil, né, o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, né, que mudou de nome, de média R$ 190 para no mínimo R$ 400, nós tivemos que buscar recursos dentro do nosso já pequeno orçamento. E para conseguir isso aí, quem foi contra nós foi os partidos de esquerda, que mais defendem aí os mais pobres. E nós estamos em 3 anos de governo. Desses 3 anos, 2 é de guerra na questão da Covid. Não pudemos trabalhar. Você vê, cada 10 decisões do Supremo Tribunal Federal, 9 são contrárias a gente. E são propostas por partidos que não têm voto dentro do parlamento. Interferem em tudo, até uma coisa simples. Eu resolvi zerar o IPI de importação de armas. Bom, um partido pequeno vai no Supremo, lá um ministro, de forma monocrática, não pode zerar imposto de importação de armas. E assim tem agido o Supremo contra a gente em 9 cada 10 ações que entram lá. Ele tem dificuldade até para nomear um assessor para ser o diretor-geral da Polícia Federal. São mais de 120 ações, uma por semana, ao longo desses últimos 3 anos. E nós conseguimos manter a economia viva. Com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, com os poderes dados pelo Supremo Tribunal Federal para governadores e prefeitos, para cada um conduzir a política que eles achavam melhor para combater o vírus. Da nossa parte, coube o quê? Dinheiro para governadores e prefeitos. E tanto dinheiro que pela primeira vez na história do Brasil, você não vê, eu desconheço, que qualquer prefeito ou governador deixou de pagar o 13º ou atrasou a folha de pagamento dos seus servidores. Nós enfrentamos, além da Covid, uma crise de água enorme, que influenciou no preço do combustível. Daí aparecem, né, em cena as bandeiras, né, amarela, vermelha. O pessoal culpa a mim. Quem decide as bandeiras não sou eu, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Agências independentes, criadas em 99. Agências que têm mais poderes do que o respectivo ministério ao qual eles estão ombreados. Então, a questão do passado e do presente, nós temos uma história real para contar. A grande mídia, por que é contra a gente? É porque não é que eu cortei recursos bilionários para a grande mídia. Com teto de gasto, eu não posso gastar em propaganda, diferentemente de muitos governadores pelo Brasil, que reforçaram ao longo dos 3 anos a sua receita para... Não é para anunciar o que ele faz, né? É para que não os critiquem e sempre posem como bons governadores. Eu não quero citar o nome de estado, vocês provocaram um estado, eu falo sobre esse estado. Por exemplo, São Paulo, como é que foi a questão do ICMS ao longo da pandemia? O ICMS foi majorado, mas a Assembleia Legislativa deu poderes para o governador majorar o ICMS a hora que ele bem entender. Majorar, inclusive, o imposto no ICMS de combustível. Quando nós, por exemplo, conseguimos alterar a validade da carteira de motorista, passou para 10 anos, infelizmente tem um teto, né, 50 anos de idade, nós propusemos 65, teve estado que aumentou as taxas de renovação de carteira. Porque o que eles arrecadavam de 5 em 5 anos, e eu arrecadar apenas de 10 em 10 anos, eles quiseram manter o fluxo de caixa nessa receita, majorando o quê? As taxas para você renovar ou tirar a carteira de habilitação. Você vê a questão do IPVA. O IPVA é um imposto aí que compete aos respectivos governadores. Por que São Paulo majorou de 22% o preço do IPVA? A desculpa é esfarrapada. O percentual continua o mesmo, mas eles conseguiram aumentar o preço do carro usado. Agora, tem solução para não aumentar o imposto, como São Paulo não fez? Tem. Minas Gerais. Projeto de lei de um deputado lá, o Bruno Engel, ele conseguiu lá, com um acordo com o governador, né, congelar o valor do ICMS de 2001 para 2022. Então é uma coisa muito complexa que acontece, e eu vou parar essa resposta aqui para vocês continuarem aí, né, para ser um debate, não ser um monólogo. Eu também tenho usado uma passagem bíblica.
Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então falta a uma parte considerável da população o entendimento das coisas. Não é simplesmente atira no Bolsonaro, atira no presidente. Por exemplo, o gás de cozinha. O gás de cozinha aumentou no passado, aumentou sim, em média 40%, sim, aumentou. Mas no mundo todo, vamos falar da Europa, aumentou 400%. O nosso foi 40%. O mundo todo está sofrendo a questão pós-pandemia, dadas as políticas, no mínimo equivocadas, tomadas no mundo todo. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Chegou a conta para pagar. Agora, estamos saindo, em relação ao mundo, de forma realmente muito boa. E assim pretendemos continuar agindo, que pese, né, as críticas que tem que haver. Nunca eu tomei qualquer medida de força contra quem, porventura, me criticou, mas a gente fica satisfeito quando tem uma crítica construtiva, que ou a gente explica, ou a gente redireciona o nosso comportamento. O senhor acredita que o senhor ainda possa catalisar esses sentimentos antipetistas de setores, de sociedade, centro-direita, centro-esquerda? Porque ontem o Moro deu uma declaração e ele atribuiu ao senhor a ascensão da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou quem foi que tirou o Lula da cadeia? Foi eu que tirei o Lula da cadeia? Foi o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Quando se fala em PT, o Lula tem falado abertamente, nós estamos conversando aqui agora, mas com o Lula presidente podemos não mais conversar. Você como repórter e eu como ex-presidente. Porque ele fala abertamente que vai controlar a mídia, inclusive a mídia social. Tá? Você pode ver, quando se fala em Petrobras e combustível, o ano passado nós pagamos 100 bilhões de reais de dívida da Petrobras. Dívida não foi de questões naturais, foi de roubalheira na Petrobras. Só, por exemplo, 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma no Sudeste, que não foram concretizadas, deram um prejuízo de aproximadamente 90 bilhões de reais para nós. Só o ano passado, a Petrobras trouxe para si 6 bilhões de reais em função em decorrência de acordos de leniência e delação premiada. Quando um cara vai, como um dos diretores da Petrobras, vai perante a justiça e devolve 100 milhões de reais, é sinal que ele roubou esse dinheiro. E roubou esse dinheiro com a ajuda do PT. Porque o Lula entregou a Petrobras para partidos políticos para ter apoio dentro do parlamento. E para o enriquecimento ilícito de muitas pessoas do governo na época também. Quem está pagando essa conta é você, que bota combustível no seu carro. E esse passado não está muito distante. Eu vejo você que está me entrevistando, parece 20 e poucos anos de idade. Você não viveu o governo do PT. Você vai ter que estudar o que aconteceu. Agora, muita gente que não estuda, o que acaba fazendo? Tendo uma informação equivocada. Vai o PT fala, olha, a gasolina vai voltar a R$3, o gás vai ser R$30 o botijão. Hoje passa a valer um novo aumento da Petrobras, né? Sim, depois de 77 dias, a partir de hoje, passa a valer um novo aumento da Petrobras. E os números da inflação que saíram ontem, isso pode cair aí como uma bomba no ano eleitoral para o senhor? Olha só, se eu me engano, 2014 ou 2015, a inflação foi de 10% também. Me aponte qual crise aconteceu nesses 2 anos. Não teve crise nenhuma. Nós tivemos aqui a questão do Covid. Com a política do fica em casa, tá, a cadeia produtiva sofreu solavancos. E a inflação é uma questão natural. Com a política de fica em casa, pelo menos 38 milhões de trabalhadores informais perderam o seu ganho. Tá? Nós acabamos pagando para 68 milhões de pessoas auxílio emergencial. Só em 2020, corrigindo os números, nós gastamos de auxílio emergencial o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Essa conta vai ter que ser paga, porque você não atende a necessidade de um povo se endividando ou fazendo a Casa da Moeda fazer papel. O próprio Lula, não sei se foi o Lula ou foi o Ciro, um dos dois, né? Eles têm um pensamento muito parecido nessas questões, tem dito aí que se assumir, a Casa da Moeda vai rodar 300 bilhões de reais para resolver as questões de economia. Eu dou uma sugestão para ele, em vez de termos uma Casa da Moeda no Rio de Janeiro, faça uma em cada um dos 26 estados da federação, né? E bota mais o DF também, 27, e cada governador então faz a sua respectiva política econômica. Hoje em dia, na Venezuela, que tem um regime defendido pela equipe toda do PT,
E pelo Lula, você pega uma sacola de dinheiro para comprar um pão se encontrar numa padaria na esquina. É isso que nós queremos para o Brasil. Inclusive aquelas pessoas que defendem o Lula, defendem o PT, a sua política econômica, dá tempo para você conhecer o PT. Vá lá para Pacaraima, né, divisa com a Venezuela, lá no estado de Roraima. Veja por dia as centenas de pessoas que saem, que fogem a pé da Venezuela em direção ao Brasil, em busca do quê? De um pedaço de pão, do emprego, de uma vida razoável. A maioria são mulheres e crianças, muitas grávidas, com criança pequena no colo, outra na mão, com a trouxa de roupa na cabeça, sendo abusadas no longo da viagem e também mineradas, porque procuram, né, os ratos do asfalto, ver se elas têm algum objeto de valor, o dinheiro consigo. Vê como elas chegam no Brasil, fugindo de um país, quando se fala em petróleo, preço do combustível, de um país, Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Como é que pode um país ter a maior reserva de petróleo do mundo, bem como outras riquezas, como ouro em abundância, ser tão pobre assim? É a política fácil, implementada pelo partido de Chávez, apoiado pelo Lula. O próprio Lula falou que, né, certa vez, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E ele continua defendendo Maduro. Você quer um exemplo simples? Não vou entrar em detalhe, porque eu não sou de criar problemas com as relações internacionais. O Brasil vai muito bem com o mundo todo. Tá? Você vê quem é que vai na posse do novo presidente do Chile. Eu não irei. Ver quem vai. É igual aquele jantar em São Paulo, né? O jantar da democracia em São Paulo, patrocinado pelo Lula e Alckmin. Olha aquelas pessoas que estiveram presentes. Parecia que era um saidão de cadeia, onde, inclusive, um advogado falou o seguinte: presidente Lula, né, se o cara já cometeu o crime, punir para o quê? Prender para quê? Você vai ser o nosso futuro presidente, honesto, íntegro. É isso que falta às pessoas tomar conhecimento. Ou alguém acha que eu sou o malvadão, né? Foi aumentado o preço da gasolina, do diesel ontem, porque eu sou o malvadão. Primeiro que eu não tenho controle sobre isso. Eu já falei algumas vezes, se eu pudesse, eu ficava livre da Petrobras. Só que, como eu sou o presidente da República, é um acionista majoritário, ele indica o presidente, cujo nome passa pelo Conselho. Não quer dizer que eu indique quem vai passar. E as medidas são tomadas lá dentro, levando-se em conta o quê? Legislação do passado, PPI, paridade de preço internacional. É assim que acontecem as coisas. E nós estamos tentando fazer o quê no primeiro momento? Acabamos com os gargalos da roubalheira do Brasil. Estamos há 3 anos sem corrupção. Ninguém está se locupletando aqui. Ninguém está vendendo o país em troca de apoio político, tá? Ou em troca de projeto de poder. Poderia tentar buscar isso aí, mas jamais eu farei isso, que estaria traindo minha própria consciência. Como estamos vivendo? Veja como outros países estão vivendo, até mesmo os Estados Unidos. Tá? E o preço de combustível encareceu no mundo todo. Você quer ver uma coisa? Eu vou pegar os dados agora à tarde, pedir ao Ministério da Agricultura. Você vê algum produtor rural reclamando de mim? Você não vê reclamando de mim. Tem a parte do lucro, que eles estão se apresentando como algo realmente bom, porque quando você trabalha, você quer ter um ganho em cima daquilo. Mas, por outro lado, qual o preço dos defensivos agrícolas? Qual o preço dos fertilizantes? Mais que triplicou no mundo todo o preço desse material todo. Isso impacta o preço da produção. Eles não me criticam, porque eles sabem de onde vem o problema. Vem o problema também, né, dessa pressão no mundo todo por energia limpa. É muito bonito falar em energia limpa, mas quando se vai para a realidade, ela é muito mais cara. E energia cada vez mais cara, o que ela produz passa a ser mais caro também. Então lá não me critico, porque o homem do campo sabe realmente da onde está vindo o problema, diferentemente de parte das pessoas da cidade, como de forma bastante fácil, o presidente é responsável pelo aumento do combustível. Lembre-se de uma coisa: nós temos o que ninguém tem. Se eu puder continuar falando com vocês, eu ultrapasso os 40 minutos, sem problema nenhum. Nem poderíamos estar enfrentando uma crise de energia agora. Nós temos como ter a geração de energia no Brasil em vários pontos, mas são bloqueados por quê? Questão ambiental. Eu sempre falo aqui, eu sobrevoei o Vale do Rio Cotingo, na reserva indígena Raposa Serra do Sol, estado Amazonas. Né? Fui de helicóptero lá.
12 quilômetros nesse vale, né, com uma queda d'água de aproximadamente 600 metros. Você pode fazer 3, 4, 5 hidrelétricas. Em vez de você construir um linhão de Manaus para Boa Vista, esse mesmo linhão ia servir para levar energia de Boa Vista para Manaus, para toda a região norte e para uma parte considerável do norte e do nordeste. Agora, por que a gente não faz hidrelétrica? Os índios querem. Eu parei na aldeia Funchal, dentro da Raposa Serra do Sol. Eles querem fazer isso aí. Eles querem royalties. Justo. Tem cidades, Maricá do Rio de Janeiro, vive lá com transporte gratuito, porque o prefeito recebe uma fortuna de royalties. Então ele pode dar transporte gratuito para o povo. E bota no ônibus o PT. Essa é a legislação do PT. O ônibus vermelho, PT, transporte gratuito, com dia de royalties. Querem fazer o mesmo lá, mas não podemos, por quê? É uma reserva indígena. Você vai lá, quando falei para você em fertilizantes, mais de 90% do nosso potássio, que é quase que vital para a agricultura, vem da Rússia. Aí o Brasil não tem potássio? Tem, em abundância, na região da foz do rio Madeira. É uma área do tamanho da metade do Rio de Janeiro, metade do Espírito Santo, tá? 1/3 de Santa Catarina. Por que você não pode explorar potássio no Brasil? Porque é uma reserva indígena. Onde tudo isso começou? Começou em 92, com a demarcação da Raposa e Yanomami. Dá para solucionar isso? Dá. Como nós conseguimos, depois de 3 anos, a autorização para construir um linhão de Tucuruí, que vai lá de Manaus para Boa Vista e Roraima. Porque lá esse estado estava isolado do resto do Brasil. Lá, a energia que ia para lá ia da usina de Guri, na Venezuela. Quebraram a usina de Guri, não tem mais energia para Roraima. Então, hoje em dia, uma termoelétrica em Roraima gasta 1 milhão de litros de óleo diesel por dia para ter energia local. Mas você não vê os ambientalistas criticando essa termoelétrica, que polui e muito. Por quê? Porque eles sabem que a alternativa para substituir essa termoelétrica em Roraima é o rio contíguo. E ele quer preservar a questão ambiental lá. Bem, isso é apenas uma breve demonstração para vocês o que é o Brasil e os seus potenciais. Ninguém tem o que nós temos. Você pega o estado do Amazonas ou apenas o estado de Roraima, eles têm uma tabela periódica embaixo da terra, obviamente, né, tirando os gases, para ninguém me criticar aí. Né? Então nós temos tudo para sermos uma grande nação. Não somos por quê? Questões internas, políticas internas. Estamos vencendo algumas coisas. E eu quero imaginar, e peço que vocês imaginem, se tivesse um PT no meu lugar, como estaria o Brasil nesse período que parece que é pós-pandemia. Presidente, hoje o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar novas medidas restritivas para conter o avanço da Omicron. Outros 8 estados, se não me falha a memória, também já sinalizaram que vão tomar novas medidas restritivas. O senhor teme que essas novas medidas restritivas possam causar de novo fechamento? Se for exemplo daquilo que nós já tivemos no Brasil, seria um outro lockdown. A economia não aguenta. A economia não aguenta, o Brasil vai quebrar. Tá? Desde o começo da pandemia, eu falei que tínhamos que enfrentar a pandemia. Fui muito criticado no tocante a isso. Desde o começo, eu falei que o isolamento tinha que ser vertical. Tínhamos que cuidar dos idosos e aqueles com comorbidade. O resto, trabalha. Caso contrário, a gente não vai morrer de vírus, vai morrer muito, mas muito mais de fome, de depressão, de suicídio, que aumentou bastante, entre outros males aqui no Brasil. Agora, eles estão jogando uma cartada final nessa questão, né, como se fossem os salvadores da pátria. Querem fechar tudo agora, porque no nosso entendimento, o que está mais salvando no Brasil é a imunidade de rebanho. Eu, por exemplo, não estou vacinado. Estou muito bem. Tá? Talvez queiram fazer isso daí. Agora, o fechamento, como a própria OMS diz, não foi uma política inteligente. Quando se fala em fechamento, lá em março de 2020, para que era fechamento? Era para achatar a curva de contaminação e futuras internações, de modo que os hospitais se preparassem, em especial com respiradores, para atender a população ia buscar os hospitais. E porque, agora você começa a ver, né? O Dória é muito ligado ao Mandetta. Por que eu demiti o Mandetta? Demiti o Mandetta. Tá? Porque o protocolo dele para tratar a Covid, que era uma coisa que ninguém sabia como tratar naquele momento, era fica em casa. Quando sentir falta de ar, procura hospital.
Então, no auge, eu perguntei para o senhor Mandetta, né? Vai procurar um hospital para fazer o quê? Para ser entubado? Agora, existe o tratamento aqui, precoce, que muitos médicos já estão adotando, né? Que eu chamo de liberdade médica, chama o tratamento off-label. Ele proibiu o tratamento off-label. Uma pessoa está morrendo, o médico tem o direito de... Direito não, tem o dever de tentar salvar essa vida. E como não tem algo específico para aquilo, ele pode propor para o paciente, se ele estiver consciente ou não, né? Ou para a família, posso aplicar isso daqui? Pode não dar certo, mas não temos outra alternativa. E, geralmente, a família autoriza a fazer isso aí. Do nosso lado, não foi permitido dar essa liberdade que o médico sempre teve direito a ela. Ele pegou por outro caminho. E nós não aceitamos isso daí. E ele foi demitido, obviamente. E continuamos fazendo nossa parte. Agora, você pode ver, uma parte considerável de médicos no Brasil usa o tratamento off-label, usa o tratamento precoce. Na presidência, em torno de 200 servidores que tiveram problemas de Covid, procuraram o posto médico, fizeram o tratamento precoce, nenhum foi sequer hospitalizado. Agora, voltar essa velha fórmula, o Omicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Omicron, ou com Omicron. Na verdade, ele foi com Omicron, não foi de Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal, né? Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias, e não vinculadas a farmacêuticas, né? Dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. O presidente, falando ainda da Covid-19, ontem o senador Randolfo Rodrigues disse, acredito que já protocolou, um novo pedido de abertura de CPI. O senhor acredita no avanço aí de uma CPI no Senado Federal da Covid-19, parte 2? Olha, ele quer... Só uma dúvida. O senhor se arrepende de algo que você fez ou deixou de fazer durante a pandemia? Vamos para a primeira pergunta aqui. Ele vive de carnaval, Randolfo Rodrigues. Você vê um vídeo dele, no início de 2020, ele apoiando o tratamento precoce e dizendo que ia homenagear com a medalha do método legislativo esses médicos. E depois ele mudou de ideia. Você vê, por exemplo, o médico Davi Wippe, que submeteu um tratamento precoce em São Paulo, que no primeiro momento ele negou, depois apareceu a receita médica. Você vê hoje em dia gente que tomou a terceira dose de vacina que está morrendo. Tá? Então você vê uma coisa bastante confusa. Respondendo a pergunta do Gianluca aí, em parte, né? Eu fiz o que foi possível, Gianluca. O Supremo Tribunal Federal retirou de mim o comando das ações. Hoje você tem, eu te recomendo uma matéria de um cientista israelense falando dos erros do que foi feito em Israel, que hoje em dia estão tão perdidos que recomendo já a 4ª dose da Pfizer para as pessoas. E fala de forma bastante clara e objetiva onde eles erraram, e onde lá houve Israel, houve erro semelhante no mundo todo. Tem aquela história, você nunca pode ser o único certo. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo que teve a coragem de se expor, de dar a sua opinião. E não é da minha cabeça a opinião. Eu conversava com pessoas importantes. O que a primeira CPI fez? Ele tem um gabinete paralelo. Que idiotice é essa? Um gabinete paralelo? Para que gabinete paralelo? Eu conversava com gente do Ministério da Saúde, com médicos pelo Brasil, com embaixadores nossos que estão pelo mundo todo. Eu não falo o nome do que nós usamos aqui para tratar, como tratar, para evitar cair a nossa ligação. Chega um ponto, se eu falar uma palavra do medicamento para combater piolho ou no malária aqui, pode cair. Se eu botar no meu Facebook essa matéria, vai cair. Chegou a esse ponto. Então o que acontece? Não fujo das minhas responsabilidades. Não tenho cabeça dura. Volto atrás se estiver indo para um caminho errado. Por isso o mundo não fez. Então a questão, não posso me arrepender do que eu não fiz. Tudo que foi possível fazer para atender a parte econômica, porque olha só, Giancarlo, você é um garoto aí, deve ter no máximo 20 anos de idade. Como é que estaria, deve ter colega teu, que os pais viviam na informalidade, que vivia vendendo um churrasquinho de gato na praça, um biscoito na praia, uma água no sinal. Esse pessoal
a renda foi a zero. 38 milhões de trabalhadores nessa situação. No final, chegamos a 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. Se essas pessoas não fossem socorridas por nós, num tempo recorde, imagine você cadastrar 68 milhões de pessoas e pagá-las. Né? O recurso, não tinha recurso, foi endividamento. É você pegar um agiota na esquina um dinheiro, ou pegar no banco um dinheiro emprestado. Então fizemos tudo isso aí, por quê? Se não fizesse isso, esse povo com fome iria para a rua. E aquele velho ditado, né? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. O povo ia para as ruas e fazia, com toda a certeza, né? Praticar saques no mercado por questão de sobrevivência. Imagine o caos. Nós não teríamos no Brasil força o suficiente, você podia somar as Forças Armadas, Polícia Militar, Civil, PF, PRF, não seria o suficiente para conter essa possível onda de violência em busca de alimentação por parte do povo. O povo estava com fome, realmente, nós atendemos. E o que nós acertamos? O valor R$600, que era um valor mínimo para atender a essa população toda, que foi uma briga junto ao parlamento, que foi um leilão, até que o último lance foi nosso, R$600 de reais. Então nós fizemos a nossa parte. Eu, como disse nesse programa, teria praticado aqui o lockdown horizontal, você estaria trabalhando, você não seria impedido de trabalhar, até você pode ver, não sei se você teve, mas pelo que estou vendo na tua cara, você é um jovem saudável, se você teve, se ele ficou sabendo, ou se teve, ficou sabendo, não teve consequência nenhuma. Eu aqui sempre falei que quem tem um bom preparo físico, cuida do seu corpo, quase não vai sentir a chegada desse vírus. Eu com 60, agora 66 anos de idade, tive em 2020 e não senti problema nenhum. Nenhum. E estou imunizado até hoje. Tanto é verdade que eu fico no meio do povo. E entendo que eu seja um exemplo. Nós não podemos nos acovardar, ficar com medo. Lamentamos as mortes. Grande parte dessas mortes são pessoas que já tinham comorbidades. Lamentavelmente, eram pessoas que estão bastante debilitadas. E lamentamos a morte dessas pessoas. Raras foram as pessoas, raras não, poucas pessoas que morreram que não tinham comorbidade. Eu pergunto para vocês, né? Eu pergunto e respondo, talvez você não tenha. Quantas crianças de 5 a 11 anos morreram de Covid? É quase zero, um bastante pequeno. E isso, um pequeno, eu tinha o fato de criança com comorbidade. E ainda acontecia, por exemplo, chegava uma criança, um adulto, com traumatismo craniano, né? Houve um acidente no hospital, quase que instantaneamente, ele era colocado com Covid também. Por quê? Em alguns estados, o respectivo governador, em vez de ganhar R$1.000 numa UTI comum, ganhava R$2.000 por ser uma UTI de Covid. Então, até isso aconteceu em nosso país. Essas verdades você é criticado, como você fala. Como, por exemplo, lá atrás, entre tantas coisas que eu fiz, quando eu zerei os impostos da vitamina D, a imprensa bateu em mim. Sem qualquer comprovação científica, ele baixou o imposto da vitamina D para combater o Covid. Hoje é uma realidade. Tá? Também, quando eu falei lá atrás, você, Giancarlo, garoto, como talvez o irmão teu de 8, 9, 10 anos, eu falava, a garotada tem que ir para a escola. Olha, ele quer matar criancinhas. Bem, um editorial de 2 semanas do jornal O Globo, título, deixar as crianças em casa foi um crime. O pessoal vai caindo na real. Nós temos que enfrentar isso aí. Você pode ver, em combate, eu fiquei no exército por 15 anos. Graças a Deus não tivemos nenhum efeito, nenhuma guerra, né? Graças a Deus. Nenhum conflito aqui com outro país aqui. Mas onde morre um número considerável de soldados, onde é? Não é no campo aberto. É dentro da trincheira. O cara se acovarda e ele é morto lá dentro da trincheira. Nós, dentro de casa, embaixo da cama, para fugir do Covid, iríamos morrer de fome ou de depressão. E tínhamos que enfrentar isso agora. 9 estados aproximadamente, como você diz aí, São Paulo, querendo novas medidas restritivas, para quê? Para dizer que o governador está defendendo a tua vida. Se ele tivesse preocupado com a tua vida, ele estava preocupado com outras doenças também. Que hoje, outras doenças matam muito mais que o próprio Covid. E não tem preocupação nenhuma com elas. A saúde no Brasil sempre foi um caos. Porque agora essa preocupação enorme com a Covid? Você tem que ter com qualquer doença. Por que enorme com a Covid? Porque ficou uma doença politizada. E dessa forma o governador, né, se julga o salvador da pátria, queira talvez agora impor um lockdown mais pesado no Estado, porque a imunidade de rebanho é uma realidade. A pessoa que se imuniza com o vírus, né, ele está muito mais
tem muito mais anticorpos que aquela que se imuniza com vacina, e ele quer dizer daqui a pouco, se não fosse esse último lockdown aqui, ia ser uma desgraça aqui no meu estado e no Brasil. Essa não é a realidade, é uma questão que está politizada, mas alguns governadores não têm coragem de discutir esse assunto. Fazem política perante a opinião pública apenas. Agora, pergunto a vocês, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos é prudente? Tem mais vantagem do que possíveis perdas ou não? Presidente, segundo dados aqui do Portal da Transparência do Registro Civil, 324 crianças morreram no Brasil de Covid-19, segundo os dados. De 5 a 11 anos, né? Tudo bem, não vou questionar, vamos partir do princípio que os números estão errados. Estão certos? Estão certos. Justifica a vacinação. Agora, vocês estão tendo, eu cobrei ontem do ministro Queiroga da Saúde, a divulgação das pessoas com efeito colateral. Quantas pessoas estão tendo reações adversas no Brasil pós-vacina? Quantas notícias estamos tendo de pessoas, outras que se morreram de... Eu perdi o fio da meada aqui. Quantas pessoas estão morrendo também por outras causas que são acreditadas ao Covid? É a mesma coisa da criançada, eu falei agora há pouco, chega a criança com traumatismo craniano, vai que ela tem o vírus de verdade, ela também, traumatismo craniano e Covid. E quando falece, o que faz valer na certidão de óbito? Covid. Agora, justifica, próprios dados da CDC, que tem a ver com a CDC americana, que é a Anvisa americana, que tem a ver com a Pfizer, né? Cada 1 milhão de crianças vacinadas, em torno de 180 podem sofrer de miocardite. E desses 180, 10% vão ter problemas sérios, talvez precisando até de um transplante ou usar de medicamentos a vida toda. É aquela velha história, não se deve jogar na loteria R$10 para ganhar 2. É isso que parece o que está acontecendo, que eu não posso afirmar, mas muita gente importante fala e comunga dessa mesma ideia que eu estou passando para vocês aí agora. Então, para você, 300 e poucas crianças, eu lamento cada morte, ainda mais de criança, a gente sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm. Inclusive a própria Pfizer, 2 questões da Pfizer. Ela diz que não se responsabiliza por efeitos colaterais, e a Pfizer mesmo diz que os efeitos colaterais só serão conhecidos a partir de 2022, 2023 e 2024. Ou seja, é uma grande incógnita ainda essa questão. Só para encerrar a pandemia, que eu já passo a bola para o meu colega Gianluca, eu queria só, para encerrar a pandemia, saber se foi na pandemia o período mais tenso do seu governo? Foi durante a pandemia? Problemas a gente tem o tempo todo. Nós começamos o governo de 2019 com a questão de Brumadinho, onde mais de uma centena de pessoas morreram. Então, um momento tenso, triste, né? De quem é a responsabilidade? Quando você, durante a pandemia, além das mortes, lógico, você quer evitar que elas aconteçam, né? Mas vem os efeitos imediatos. A questão do desemprego, possível caos social no Brasil, né? Até essa questão do Capitólio agora, que faleceram 10 pessoas lá, perderam a vida lá em Minas Gerais. É uma questão tensa também. A questão da falta de energia, né, um colapso de energia no estado do Amapá. Outro problema sério. Chuva no sul da Bahia. Também, a gente sobrevoa a região, fui lá dia 2 de dezembro, sou criticado pela mídia, está fazendo política. Daí as chuvas voltam a se intensificar entre Natal e Ano Novo. Não foi crítica porque não foi. Tá? Problemas estamos tendo no norte de Goiás. Aqui o deputado federal, mantém informado, o Vitor Hugo, né, me traz os problemas sobre as questões do norte de Goiás. E a gente fica mais que preocupado. O que fazer? O que estamos fazendo? Ontem discuti com o Paulo Guedes. Precisamos de um crédito suplementar de mais ou menos R$1 bilhão para atender essas regiões com obra de infraestrutura. Pontes foram destruídas. Grande parte do asfalto foram também simplesmente viraram farelo. E o Brasil não pode parar. Tá? Então, tudo isso é preocupação. Agora, temos boas notícias, né? Terminaremos agora esse ano, né? É uma obra particular, privada, mas com apoio do governo federal. A Ferrovia Norte-Sul. O Tarcísio
recuperou, fez ressurgir o modal ferroviário do Brasil. A malha paulista é uma realidade. Essa ferrovia Norte-Sul nasce no Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e termina no Porto de Santos. É uma coisa fantástica que vai fazer com que o pessoal do Centro-Oeste leve para os portos mercadoria mais barato para exportação. Porque nós temos uma desvantagem com a Austrália. A distância, por exemplo, é o grande mercado consumidor. Para eles é metade do percurso. Por mar, o nosso é bastante grande. Isso vai nos tornar mais competitivo ainda. Vai fazer com que os produtos que cheguem nos portos adentrem o Brasil de forma mais barata pelo transporte ferroviário, que é o segundo meio de transporte mais barato. O primeiro é o aquaviário. Falando em aquaviário, também estamos investindo nisso. Aprovamos agora, depois de 2 anos quase de luta no parlamento, a BR do Mar, que vai facilitar a navegação de cabotagem no Brasil, ou seja, a navegação interna do Brasil. Tínhamos problemas seríssimos tocante a isso. Uma questão que era muito sindicalizada, essa questão também. Quando se fala em carteira de habilitação, como eu disse, a validade aumentou para 10 anos, ajuda os motoristas. Quando se fala em um homem do campo, o que nós fizemos favorável ao campo que eles são apaixonados por mim? Primeiro, você não tem ouvido falar, em 3 anos, invasão de terra por parte do MST. Coisa que até o governo Temer toda semana tinha pelo menos uma invasão de terra no Brasil, um conflito. Por que deixou de ter invasão de terra no Brasil? Porque nós ajudamos como o homem do campo? Tirando dinheiro do MST, que ganhava dinheiro federal de ONGs. Bancos oficiais bancavam via ONGs ações do MST. Que ações essas? Invasão de terra, destruição de patrimônio, caos ao campo. Demos também, agora com a ajuda do parlamento, um porte de arma para o homem do campo usá-lo em todo o perímetro da sua propriedade. Com 4 decretos presidenciais, nós facilitamos a aquisição de arma de fogo para cidadão de bem. Isso ajudou a diminuir o número da violência no Brasil. Com o nosso governo, com toda a liberação de armas, falar que explodia a violência, caiu assustadoramente. Então, muitas medidas tomadas que se fizeram presentes, que a gente vai para uma possível reeleição, né? Colocar na mesa e comparar com governos anteriores. Então, eu quero comparar meus 4 anos, que vai estar agora em outubro, caso eu venha candidato, com 8 anos do Lula. O que ele fez lá atrás que nós fizemos aqui, como ele pegou o Brasil e como eu peguei. Eu peguei o Brasil destruído, mais que economicamente, destruído ética e moralmente também. A aflição de pais, vendo teus filhos de 6, 7 anos de idade indo para a escola e aprendendo o que ele jamais ensinaria em casa. Até dizendo para o menino, você vai decidir com 12 anos se você vai ser menino ou menina. Esse era o nosso Brasil. Inclusive, nós conseguimos derrotar, né, ainda como deputado federal, mas sempre está latente essa questão. Como é que pode você querer botar na cadeia um padre ou um pastor que não realiza um casamento diferente de ser um homem de uma mulher? Olha, fé é uma coisa que você tem que respeitar, cada um tem a sua. Você não pode impor a fé ou falar que a religião tem que deixar de existir num país como o nosso. Então essas questões todas nós pegamos lá atrás. Tudo isso nós vamos demonstrar na época certa. E agora, no teu programa. Eu não sei o alcance de vocês, mas muito obrigado pela oportunidade. E eu faço o desafio, mais uma vez, TV Globo, me entrevistem ao vivo. Não fique até somente com essas mentiradas todas, falando mentiras sobre o governo. E eu estou... Presidente, sim. Desculpa lhe interromper, o senhor citando agora de Globo, caso o senhor venha a ser candidato agora em 2022, o senhor for convidado para um debate na TV Globo, o senhor vai? Eu pretendo ir a todos os debates. Em 2018, eu compareci em 2, e depois eu tive uma crise. Eu levei uma facada. Eu sobrevivi por milagre. Até aquele assassino, ele tem a proteção de grande parte dessa grande mídia e de 3 advogados renomados que compareceram menos de 24 horas depois para defendê-lo. Então é uma coisa que, meio parecido com o Celso Daniel, uma coisa que foi programado. Tá? Agora, com o processo reaberto, esperamos chegar realmente nos culpados, naqueles que realmente pagaram ao Adélio para ele tentar me executar em setembro de 2018 na cidade de Juiz de Fora. Passo a bola agora para o meu colega Gianluca Gattai. Presidente, referente a essa nova CPI da Covid que estão tentando abrir, você acredita que pode acontecer uma nova interferência do Judiciário na abertura dessa nova comissão parlamentar de inquérito? Olha,
Quem abriu a CPI foi o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Tá? E lá o Rodrigo Pacheco acolheu. Não vou discutir se ele deveria ou não acolher. Agora, outras CPIs estão na fila e não são atendidas. Outros processos lá, como por exemplo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, está no Supremo Tribunal Federal. Não bota em plenário. Agora querem uma nova CPI para apurar o quê? A CPI tem que ter um fato determinado. Não pode ser uma CPI para apurar aí qualquer coisa que pintar na frente. Tem que ter um fato determinado. E qual é o fato determinado desses caras? Eu desconheço. Querem apurar o quê? Já ouvi, lembrei. A imprensa falou ontem alguma coisa. A demora para comprar vacina. Não comprou vacina em 2020. 2020, algum país do mundo comprou vacina? Dos países, poucos que a fabricavam, ninguém. A primeira vacina foi em dezembro de 2020. O Brasil é o país que melhor se comportou no tocante à compra de vacina em todo o mundo. Nós adquirimos, até o momento, em torno de 400 milhões de doses. Só não tomou a vacina quem não quis. E também, quem não tomou, porque eu pressionei, falei, a vacina não pode ser obrigatória. Assim como para a questão de criança. Não pode ser obrigatória. E nós conseguimos, no despacho lá no Ministério da Saúde, que isso obviamente tem a ver comigo, mas o despacho foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, onde a vacina para garotada de 5 a 11 anos, que a minha filha não vai ser vacinada, por ocasião da aplicação, vai ser falado para o pai, olha, fique mais 20 minutos aqui, porque essa criancinha pode ter palpitação, pode ter falta de ar, né? E pode ter outros problemas também. Aguarde um pouco aqui. E vai dizer também, se lá na frente, daqui a alguns dias, tiver problema semelhante a esse, entre outros, né? Imagine dor no peito, palpitação, falta de ar. Procura um médico. O médico, vai, não sei como ele vai se comportar, porque a Anvisa não disse qual o antídoto para possíveis efeitos colaterais. Por que eu falo possíveis? Alguns já existem por aí, você não comprovou ainda, mas já existe. E a própria Pfizer diz que os efeitos colaterais só teremos conhecimento em 2022, 2023 e 2024. Então, uma incógnita muito grande ainda, isso tudo que está acontecendo no Brasil. Presidente, já que o senhor citou o Luiz Roberto Barroso do STF, nessa semana ele escreveu um artigo defendendo novamente a regulamentação das redes sociais. Ele também afirmou que elas permitiram a ascensão de milícias digitais e de terroristas verbais. O que o senhor acha dessa declaração do ministro do STF? De terrorismo ele entende. Ele defendeu o terrorista César Battisti, um italiano que matou 4 pessoas de bem, fugiu para a França, depois veio para cá, foi condenado. Tá? Chegando aqui no Brasil, o advogado dele foi o Luiz Barroso, um bandido, assassino, terrorista, né? E dado a isso aí, ele conseguiu, junto ao PT, ser alçado ao Supremo Tribunal Federal. Então a minha crítica não é o Supremo Tribunal Federal, eu critico pontualmente as pessoas. É o direito de defender um terrorista? É o direito. O advogado tem o direito de defender qualquer pessoa que seja um pedófilo, é o direito dele. Eu não defenderia. Agora, acusar de terrorismo, qual é quando se fala em matar gente, né, terrorismo, eu aponto aí os quatro cadáveres do Battisti. Qual crime eu cometi, senhor Luiz Roberto Barroso? Que crime eu cometi? Qual foram os fake news que eu pratiquei? Falam que tem um gabinete do ódio. Me apresente uma matéria que seria do gabinete do ódio. Eu fui julgado no TSE, a chapa Bolsonaro-Mourão, no final do ano passado, e lá foi a vez do senhor Alexandre de Moraes falar claramente. Houve sim fake news, houve disparo em massa, sabemos, no ano que vem, que é esse ano, se tiver, vamos caçar o registro e prender o candidato. Olha, isso é jogar fora das 4 linhas. Eu só tenho isso a dizer a vocês. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas. Não se pode falar em terrorismo digital. Que terrorismo é esse? É o que ele acha que é? Quem são os checadores dos fake news pelo Brasil? Contratado a troco de quê? Porque só um lado eles acusam de cometer crime, segundo eles. Porque só a Bárbara do Te Atualizei, porque páginas são desmonetizadas, porque o TSE cassou
um deputado estadual do Paraná que tinha 400 mil votos, que começou a fazer uma live 10 minutos antes de acabar as eleições de 2018 e falou a verdade na live, não mentiu. Que o pessoal ia apertar o 17 e aparecia a cara do Lula, pô. A verdade, caçou por causa disso. Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão, porque eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, pô. Querem o Lula presidente, né? Então nós sabemos que o que acontece no Brasil. Agora, na mão grande, isso não pode prosperar no Brasil. O que de bom fica nessas medidas arbitrárias todas, não só por parte desses dois ministros, bem como por parte de governadores e prefeitos que fizeram lockdown no Brasil todo, o povo sentiu o peso pesado que é uma ditadura. É o início de uma ditadura. Te obrigar a ficar em casa para morrer de fome, te tirar o direito de ir e vir, caçar a liberdade de expressão de cidadãos, caçar um mandato como desse deputado estadual do estado do Paraná. Esses absurdos que essas pessoas fizeram. Então, de bom o que fica para a gente é conhecer essas pessoas. E eu digo, né, quem porventura se eleger presidente esse ano, indica para 2023 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então, mais do que você está elegendo um presidente, você pode estar elegendo também, né, 2 ministros com 40 anos de idade, que vão ficar mais 35 no Supremo. Então, essa medida do Barroso, ao falar isso, você tem razão, falou isso mesmo, tá? de terroristas, você não cola, pô. Você não cola, é um desespero. A ponto, eu não posso acusar você, prezado Gianluca, de um crime sem o mínimo de indícios. Tá? Se você nunca teve em Fortaleza, eu não posso acusar de você ter cometido um crime lá. Quando eu falei aqui na segunda live minha, foi toda ela documentada com papéis do Tribunal Superior Eleitoral. E, inclusive, o TSE, quem disse, escreveu embaixo, que os hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE. O TSE disse também, está documentado, que os logs foram apagados inadvertidamente pelo TSE. E mesmo quando tem um crime agora, aí onde você está, e você começa a passar um papel nos copos, para não apagar digitais do possível criminoso. Foi o que o TSE fez. E qual a consequência disso? Olha, quem duvidar do sistema eleitoral vai ter o registro cassado e vai ser preso. Na mão grande, eu reconheço os meus possíveis erros. Se eu errar, eu reconheço. Peço desculpa, se não for possível desculpar, vou pagar a pena, né? Daquele deslize, daquele equívoco, daquele crime que eu, porventura, tenha cometido. Agora, dessa forma, que o preço, quem vai pagar é você. Eu estou com 66, você deve estar com 20, eu tenho mais 20 anos pela frente, você tem mais uns 60. Você vai sofrer muito mais do que eu. E eu luto hoje por gente como você, com gente que quer a liberdade. Ninguém mais do que eu sou atacado pela mídia constantemente. É o Zé de Abreu que ele falou a meu respeito sobre a Lei Rouanet. Tá? Que é uma agressão maior do que essa. E a Lei Rouanet, nós demos uma moralizada dela. Não fizemos maldade com ninguém. Agora, esses figurões do mundo artístico viviam bajulando Lula, Dilma, como os melhores presidentes do mundo. Em troca do quê? Recursos da Lei Rouanet. Eles podiam pegar até 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para 1 milhão e agora está na eminência passar para 500 mil. Se você é um artista, elite de carreira, 500, imagine 500 mil na tua frente. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. Dá para você ter um V0 fantástico para o início da sua carreira. E não dá. É melhor dar para mais gente, menos, do que para poucos, muitos. É isso que nós fazemos. Eu lamento a decisão aí essa matéria do senhor Luiz Roberto Barroso, né, com essas ameaças. Tá certo? Aqui no Brasil, eu acho que ninguém é dono da verdade e ninguém pode ter esse poder que ele acha que tem de fazer valer o peso da caneta dele sobre qualquer coisa. Temos uma condição. Jogo dentro das 4 linhas. E não posso admitir qualquer jogo fora das 4 linhas da nossa Constituição. O presidente, saindo aí dessa seara de pandemia e STF, eu queria que o senhor citasse aí as principais promessas de campanha que o senhor conseguiu aí cumprir aí do seu eleitorado. As coisas principais consideradas importantes.
O que nós fizemos no plano de governo era aquilo que era possível fazer. Tá? A maioria nós cumprimos. A desburocratização, a desregulamentação, a melhora do ambiente de negócio. Se perguntar para uma pessoa humilde aí que abriu um pequeno negócio, uma pequena pizzaria, ou está vendendo algo em praça pública, no passado ele entrava com o pedido de alvará e demorava meses, às vezes anos, não conseguia. Nós conseguimos. O que acontece? Ele entra com o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não responder, ele pode começar a trabalhar. As normas regulamentadoras, uma coisa que pouca gente dá valor a isso, eram mais de 5 mil itens. Ou seja, a tua empresa, por exemplo, chegava um fiscal lá e tinha um banheiro para 12 funcionários. Ali tinham 40 e poucos itens passíveis de multa, como, por exemplo, a altura da pia, qualidade da água, ventilação, espessura da porta, porosidade do papel higiênico, toalha de rosto adequada. Você saia, o fiscal saia da tua empresa te multando ou, o que alguns fazem, infelizmente, fazendo um acordo com o patrão. Tá? Fazendo um acordo. Nós eliminamos quase tudo isso aí. Você pode ver, você pega o pessoal do interior de Ceará, Piauí, Maranhão, que mexe ali, por exemplo, extraindo folhas de carnaúba. Já teve, por 2 vezes, tomei conhecimento, ajudamos muito nessa questão, mas a pessoa chega lá, onde a temperatura está na casa dos 45 graus. Tem que começar a multar o cara que está lá com 30 pessoas quando for de carnaúba. Cadê o alojamento? É uma barraca, multa, não é adequada. Onde a pessoa faz a alimentação? Essa mesinha aqui é feita de forma improvisada, multa. Banheiro químico, o cara vai andar 200 metros para fazer xixi no banheiro químico e retornar. Coisas absurdas. Nós conseguimos melhorar em muito isso aí. Você pode ver, muitos impostos diminuídos, que o pessoal não dá muito valor. Um dos últimos, através do ministro do Turismo, Gilson Machado. O que ele falou? Devemos facilitar a importação de veleiro. Alguém pode pensar, opa, o que é isso? Veleiro, né? O que tem a ver? Eu não como veleiro, tá? Eu não moro perto do mar, ou não tenho água aqui perto de casa. Cada veleiro no Brasil são mais 2 empregos. Agora, no Brasil, esse imposto que eu posso diminuir é porque é imposto de importação. Eu não tenho que arranjar uma fonte alternativa para suprir aquilo que nós estamos perdendo. Quando é imposto aqui dentro, que mexe com o PIS, com o COFINS, eu tenho que apresentar, de acordo com a legislação, outra fonte para suprir aquilo que vai deixar de ser arrecadado. Mas mesmo assim, nós progredimos bastante nessa área. Então, entre outras coisas, eu queria ter um colégio militar em cada capital do Brasil que não tivesse. Não conseguimos fazer isso aí por questão da pandemia, questão de recursos orçamentários. Vamos terminar esse ano o que foi possível fazer, aí no Campo de Marte, em São Paulo. Mas buscamos uma alternativa. Escolas cívico-militares. A primeira foi lá em Bagé. Estive lá. Uma formação já diferente, muito parecida nas escolas das polícias militares do estado de Goiás e Amazonas, onde a garotada que faz essa escola, quando termina o ensino médio, a grande maioria passa para qualquer faculdade ou universidade. Porque estudam em cima da responsabilidade, em cima da hierarquia, da disciplina, coisa que não acontece numa parte considerável das outras públicas. Até porque retiraram, ao longo dos anos, a autoridade do professor em sala de aula. O professor muitas vezes quer fazer o seu trabalho bem feito, mas não pode. Ele não pode tirar o celular de uma criança. Ele não pode fazer muita coisa. Tiraram a autoridade do professor. Em consequência, quem perde? Nós. E a prova disso? A prova do que eu estou falando? Prova do PISA. São 69, 70 países. Faz essa prova do PISA. Somos o último lugar em ciência, matemática e interpretação de texto. Esse é o nosso Brasil. Essa herança do PT, que tem como patrão de educação o senhor Paulo Freire, onde ensina a molecada a não pensar, ou pensar besteira apenas. Você pega um garoto que está terminando aí o segundo grau, ensino médio, pergunta olha um fato que houve comigo. Em Campinas, eu estava lá no ciclotron, é um local onde tem um acelerador de elétricos lá em Campinas, só tinha quase cientista lá, tinha umas 60 pessoas. Daí quando fui usar a palavra, 2 meninas de aproximadamente 20 anos começaram a me xingar, fascista, homofóbico, racista, torturador. Então aquele clima, eu falei, calma. Podia tirá-los à força de lá, mas falei para a segurança, não vai retirar a força, segura
acalmou. Eu perguntei para as duas, eu saio daqui agora, me respondam. 7 vezes 8, não responderam. Tá difícil. Eu saio daqui agora, me responda. Raiz quadrada de 4, não responderam. E daí elas foram educadamente conduzidas, né, para fora do recinto para que eu pudesse falar sobre aquele assunto no momento. E um dos assuntos do momento, olha só, o Brasil já tem a primeira bateria de nióbio. Que bateria é essa, meu Deus do céu? Também com grafeno. Que bateria é essa? É uma bateria que no momento pode ser recarregada em 10 minutos. Ainda não tem escala comercial e nem no volume, né, que nós desejamos, né? Mas já foi dado o primeiro passo, talvez seja a primeira bateria de nióbio no mundo. Imagine a revolução no transporte, nos carros de passeio no Brasil. Você, com essa bateria, você para num posto de combustível, vai tomar um café e volta, em 10 minutos o carro tem uma autonomia de mais de 400 quilômetros. Isso é revolução. Isso é tecnologia que não se aplicava no passado, que não se investia no passado. Durante a minha campanha, em 2018, até antes, eu era esculachado, porque falava em nióbio e grafeno. Cada vez mais isso se torna uma realidade. Quem quer ter mais conhecimento, procura a UX, Universidade lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, e veja o que a universidade está fazendo. Vá para Campinas, veja o que está sendo feito lá em Campinas, como em alguns outros centros do Brasil. Procure o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Marcos Pontes. O Marcos Pontes é uma pessoa fantástica, muito acima da nata que existe de pessoas inteligentes no Brasil e no mundo. Ele é o único astronauta do hemisfério sul. Eu pergunto agora aqui, alguém se lembra do nome do último ministro da Ciência e Tecnologia que tinha no Brasil? Não lembra, ninguém lembra. Porque é uma pessoa apagada, uma pessoa que sequer sabia a diferença de gravidade, né, e gravidez. E era ministro da Ciência e Tecnologia. Esse perfil de gente que ocupava aqui os ministérios de Brasília. Ministérios negociados, bem como bancos, oficiais estatais em troca de apoio político, em troca de corrupção, dinheiro para o seu poder. Mudou o Brasil. Lamento muito a pandemia pelas mãos. Se não fosse a pandemia, o Brasil estaria voando hoje em dia. Mas mesmo assim, o Brasil é um país que na economia e também na questão da Covid se saiu melhor que a grande maioria dos outros países que tiveram o mesmo problema. Presidente, uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista é: como o senhor vê o Brasil pós-governo Bolsonaro e qual o legado que o senhor pretende deixar, seja em 2022 ou 2026? O legado da volta do patriotismo. Se tinha vergonha de cantor nacional, de mostrar, sair com a camisa verde e amarela, uma bandeira nas mãos, na rua. Né? A questão da família. Resgatamos o direito da família. Qual pai e qual mãe não quer que o filho dele seja alguém realmente produtivo para a sociedade, alguém que ele possa se orgulhar. E não dessa forma como estavam fazendo até há pouco tempo. Isso não muda de uma hora para outra. Estamos completando 3 anos sem corrupção. Isso não é virtude, é obrigação. Mas nós investimos nisso aí. Você pega, quem é o ministro Wagner Rosário, Controladoria Geral da União? É uma pessoa fantástica, por coincidência é um capitão do Exército também, que fez com que os ministérios todos, né, se precavessem de corrupção. Se houver um ato de corrupção no ministério, que pode ocorrer, você pode ver, só o ministro Rogério Marinho, do MDR, tem mais de 20 mil obras do Brasil. Ele não tem como saber se tudo está correndo corretamente. Mas se aparecer um ato de corrupção, nós vamos ajudar a esclarecer. Agora, não existe bandido indicado por nós em lugar nenhum. Gente sempre tentou botar gente com perfil bastante duvidoso no nosso ministério. Conseguimos segurar isso aí, que é uma pressão enorme contra o executivo, né? Em troca de apoios. Conseguimos fazer isso aí. Hoje, uma parte considerável do parlamento está alinhada a nós. Alguns falam, o Centrão. Queria que fosse quem? O PSOL me apoiando, o PCdoB, o PT, a Rede, o Partido Novo. Né? É o pessoal do centro. Eu já fui do centro. Eu já fui do PP, já fui do PTB, já fui do então PFL. Tá? E nós estamos fazendo a nossa parte. Não é fácil? Não é fácil. Mas pode ter certeza, quando compararmos, em especial durante os debates, que eu estarei muito melhor preparado, obviamente, e mostrando, eu não vou ficar, o cara perguntar sobre coisa que não tem nada a ver com o futuro do Brasil. Não vou ficar na armadilha e ficar discutindo ali besteira. A gente vai responder realmente o que nós fizemos e o que estamos deixando para o Brasil. Pode ter certeza, hoje tem muita gente que sabe para onde estamos indo. Estamos à beira do socialismo. Quis
nosso Deus, nosso Pai, nos salvar disso daí. Nos salvou da morte e também um verdadeiro milagre, uma eleição. Não tinha nada para ser eleito, não tinha grande partido, não tinha fundo partidário, não tinha nada. Gastei 2,5 milhões na campanha, dinheiro que muito vereador gasta aí em São Paulo para se eleger ou para se reeleger. Então esse é o legado que nós estamos deixando. Uma equipe formada por nós de nos orgulhar. Você pega qualquer um dos 23 ministros nossos e debate. Se alguém, porventura, estiver desalinhado, né, eu chamo o ministro, ou seguindo aí uma sugestão, ou um conselho, uma observação tua, para a gente redirecionar e tocar o Brasil para frente. É isso que nós queremos. Hoje nós temos na defesa um general de exército. Nós temos na economia um economista. Temos na educação um professor universitário. Temos na agricultura uma mulher formada em agricultura. Temos na ciência e tecnologia um homem formado pelo ITA. Tá? Então você vê em todos os ministérios a pessoa certa do lugar certo. Você não tem mais uma pessoa que não sabe a diferença de gravidade para gravidez ocupando o Ministério da Ciência e Tecnologia. Você não tem mais uma pessoa acostumada a fazer conchavos e negociatas no Ministério da Infraestrutura. Você não tem mais na Caixa Econômica alguém para roubar a Caixa Confederal. Tu ia na Caixa, antes de mim, cada diretoria pertencia a um partido político. E daí você encontra no apartamento de um cara ou outro 50 milhões de dinheiro vivo. E tinha acabado de passar pela Caixa. Porque dinheiro não foi a fada madrinha que botou lá, veio de algum lugar. Quem paga a conta disso? Você. Como disse para você, pagamos 100 milhões de parte da dívida da Petrobras no ano passado. Quem paga essa conta? Você que bota combustível no teu carro. Você que está reclamando do preço do combustível. Essa conta tem que ser paga. E agora você quer reconduzir ao crime, novamente, esse cara, juntamente com o seu Alckmin, que falou isso no passado? É isso que você quer? Reconduzir? Não quer votar em mim, se eu for candidato? Tudo bem. Mas reconduzir para roubar a nação por no mínimo mais 4 anos, a pessoa que nos roubou por 8 anos, e mais 6 no outro que ele participou também, que foi da Dilma Rousseff. Quando se fala em devolução de dinheiro por parte de delatores, esse dinheiro não vem das economias desse delator, vem do dinheiro roubado. Isso era o Brasil. Para esse lugar nós estamos indo. Nós estamos mais do que empobrecendo, estamos perdendo, além da nossa cultura, o conhecimento. Você pega a garotada da faixa de 20 anos de idade, olha que a grande maioria sabe. Lamentavelmente, a grande maioria não sabe de nada. O que nós fizemos? Que foi potencializado o tal do FIES. A maneira foi estimulada a garotada a fazer curso superior. Bacana. Tá? Mas, por falta de mercado de trabalho, por uma formação inadequada, nós temos hoje em dia, num primeiro momento, 1.070.000 jovens que não pagam o FIES desde 2017. O que nós fizemos? Zeramos multas, juros, e do que sobrou, estamos aqui dizendo que 92% deixará de contar no cálculo da sua dívida, ou seja, vai pagar 8% apenas daquilo, e nós estamos libertando 1.070.000 jovens num primeiro momento. A dívida total do FIES está em 106 bilhões para a Caixa e o Banco do Brasil. Alguém vai ter que pagar essa conta. Isso você não sabia no passado. É que eu falo do João 8,32. A verdade vos libertará. Mas você só pode se libertar se você quiser ser libertado. Se quiser ficar preso a mentiras, como de um candidato de 2018. Que, quem deve ir para o SPC, quem está enrolado no SPC, no Serasa, eu vou anistiar essa dívida. Eu fiz umas contas bem por alto, né? 200 bilhões de reais. Quem vai pagar isso aí? Vai pagar como? Que negócio é esse? Tá certo? Então a mentira em época de campanha, você que é jovem, né? É igual muitas vezes você quer namorar uma menina, você conta com a mentirinha para ela. Isso é natural acontecer. Eu te dou um lote na lua, tá contando uma baita de uma mentira, uma mentirinha. Enquanto não faltar água do mar, não vou deixar de te amar. Você vai contar isso. Você tem um objetivo, mas justifica pela sua idade. Você não está fazendo mal para ninguém, está procurando ser feliz. E a menina também conta com a mentirinha para você, fala que você é o cara mais bonito do mundo. Tá certo? Agora, na política, você não pode fazer isso aí. Se você mentir uma vez, já era. Tá? Você tem que enfrentar a realidade. Tenho problemas? Acontece? Acontece. Enfrentamos, redirecionamos ou mostramos aí quem realmente está com a razão. Certo, presidente, muito obrigada pela entrevista. E encerro aqui a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado.